sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Virando Bicho! Eu sou a Shirlane Alcolumbre. E eu sou a Larissa Paz. E antes de começar esse episódio, gostaria de pedir para você se inscrever no nosso canal do YouTube, Spotify e também no Instagram. E deixar aquela curtida bem legal, porque isso vai fazer com que o nosso projeto avance e a gente leve para vocês cada vez mais informações legais. E hoje nós temos a honra de ter aqui conosco um tema muito, muito especial e uma convidada muito esperada para todos os tutores. Nós temos o tema aqui que nós vamos abordar, é adestramento positivo. Vai impactar muito a vida de animais e temos também uma participação ilustre, né? Mas nós temos aqui a querida Doane. Ela é muito conhecida em Belém e vai trazer dicas preciosas. E temos também a participação do nosso querido Caco no nosso podcast Virando Bicho, que é um bichinho muito especial, né, Caco? Gente, isso aqui é maravilhoso ter um animalzinho conosco nesse episódio. Muito, e o Caco é muito lindo, Doane. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigada. Você e o Caco, meu paciente lindo, que eu amo. Ele é o meu querido. Muito feliz de vocês estarem hoje aqui com a gente, falando sobre esse tema tão importante. A gente vai desmistificar o adestramento positivo, que a gente já conversou lá nos bastidores, dentro do consultório, que muita gente ainda não entende como funciona, né? E para começar, eu queria que tu contasse pra gente como foi que nasceu esse propósito no teu coração de trabalhar com adestramento desses serzinhos maravilhosos. Bom, eu queria começar agradecendo. É uma honra estar aqui com vocês. Para quem não me conhece, eu vou me apresentar. Meu nome é Doane Mesquita. Eu sou advogada animalista, mas também sou professora de comportamento. Sou especialista em comportamento de cães e gatos. É maravilhoso falar sobre esse assunto, porque muito se fala de adestramento, mas pouco se fala de técnicas de adestramento amigáveis, técnicas de adestramento que realmente priorizam o bem-estar do animal, e também pouco se fala dessa junção do adestramento com o bem-estar, focado no bem-estar e não necessariamente na obediência, não necessariamente focado em fazê-lo obedecer ou tentar entender quem é que manda, etc. Essas vertentes de pensamento. Então, muito feliz de estar aqui para falar sobre isso. Vai ser ótimo. A gente que está feliz de te receber aqui. Ai, que maravilhoso. Bom, e essa história não tem como ser isolada, né? Fora de um personagem principal, que é o Caco. Sim. Na sua vida. Inclusive, ele está até aqui conosco. Então, eu fiquei até relutante de trazê-lo, porque ele é um cachorro muito amistoso e eu sabia que ele ia adorar, porque sempre que ele me acompanha, assim, em todos os lugares, a gente já viajou junto, já foi em diversos lugares, enfim. Ele adora, ele é um cachorro muito amistoso. E por eu ser professora de comportamento, fui adestradora, né? Hoje em dia, eu já estou com a agenda presencial fechada, mas continuo dando aulas online, aulas teóricas e treinos online também para os alunos. E por causa de tempo e de agenda também. Então, as pessoas sempre falam assim, ai, Doane, porque o Caco, ele é maravilhoso, ele é bonzinho, ele é assim, ele é assado. E, na verdade, às vezes eu reflito sobre isso e eu fico pensando assim, poxa, não necessariamente o Caco é maravilhoso porque ele é um indivíduo, o Caco. Ele é, sim, dentro da singularidade dele, mas eu fico pensando de que desde que ele é filhote, a gente tem uma abordagem com ele de respeito. Sim. Então, assim, as pessoas não estão acostumadas a pensarem dessa forma. Sim. Quando adotam ou quando adquirem um cachorro. Ou um gato também, né? Por que não falar de gatos, né? Então, assim, eu vejo que as pessoas não pensam dessa forma de, poxa, eu vou ter um cachorro na minha vida para ele realmente fazer parte da minha vida como um membro da minha família. E não necessariamente como um cachorro que vai viver no portão, ou um cachorro que vai estar no meu quintal. É mais algum elemento que tem na minha casa, ali na convivência. Não,
o Caco é do jeito que ele é porque ele é muito respeitado. Ele, como indivíduo, é levado em consideração dentro da nossa família e das nossas decisões. Não porque ele foi adestrado desde cedo, mas porque a gente trata ele como um indivíduo singular que ele é. Então, isso reflete nessa amistosidade, nessa vivacidade dele, de gostar de interagir, de saber se comunicar. Então, isso vai muito além do adestramento, vai muito além. E assim, ele chegou na sua vida, creio que foi seu primeiro aluno. Sim, certamente. Ele não só foi meu primeiro aluno, como ele foi um bom aluno? O norte para toda a minha vida profissional. Porque quando ele chegou na minha vida, e eu sou, como eu falei, eu sou advogada, e eu era advogada trabalhista, e quando ele chegou, eu estava um pouco perdida. Eu estava um pouco insatisfeita com a minha carreira. E eu comecei a estudar muito jovem. Então, com 20 e pouquinhos anos, eu já estava insatisfeita com o que eu estava fazendo. Eu já estava assim, poxa, mas é isso mesmo que eu quero? E quando ele chegou, a primeira coisa que eu pensei, eu sempre falo isso, eu pensei, ele não pode sofrer. Eu tô recebendo esse animal e ele não pode sofrer. Eu não vou deixá-lo sofrer. Isso foi a primeira coisa que eu pensei. E a segunda coisa foi, eu preciso aprender a lidar com ele. Então, eu fui estudar. Que era o que eu podia fazer por ele. Eu fui estudar. E aí, em poucos meses, mais ou menos uns 5 meses, eu já tinha uma base do que era ali o comportamento de um cão. Eu já sabia o que eu não queria. Eu já sabia o que... É claro que eu me deparei com muito conteúdo punitivo, que infelizmente é o que é majoritário, tanto na internet quanto na vida. Né? É muito mais disseminado o adestramento dito tradicional. E eu já sabia o que eu não queria. E aí eu me deparei com uma adestradora positiva. Eu tive uma consultoria online com ela de 2 horas. E saindo dessa consultoria, eu virei pro meu marido e eu falei assim, eu quero fazer isso da minha vida. Olha que maravilha. Eu quero ensinar as pessoas a lidarem com seus cães. Eu vou fazer curso. Todos os cursos que eu puder para aprender não só a adestrar o meu cachorro, mas como ajudar as pessoas a adestrarem os delas. De forma respeitosa. O mundo precisa saber que dá pra gente ensinar os cães sem eles sofrerem. Muito legal. E aí eu fui atrás. E ele foi comigo, o meu primeiro curso presencial foi em Porto Alegre. Eu fui daqui para Porto Alegre, eu e ele, dentro da bolsinha, no avião. Foi um caos. Ninguém foi um perrengue, mana. Gente, foi um verdadeiro caos. Porque ele tinha, acho que 6 meses, 7 de idade. Ele ainda estava, assim, aprendendo. E eu também. Sim. Então, ele era muito jovem. Eu era muito jovem nesse universo. Quando a gente... No avião, foi um caos. Eu me tranquei dentro do banheiro de deficiente físico e chorei. Porque ele estava em desespero, porque ele estava com muito medo do avião. Eu não preparei ele para a viagem. E aí, o meu curso durou 10 dias, presencialmente. O meu voo de volta, vocês não têm ideia. Eu consegui dormir. Era outro carro. Era outro caco. Olha Eu que e beleza. ele, nós dormimos nos voos. Foi assim, transformador. E daí eu não parei de estudar. E aí eu comecei a ajudar as famílias, né? Criar uma rede de alunos. E eu fui fazendo amizades. São alunos que ficaram. Assim, a maioria, né? Foram pessoas queridas, que até hoje eu recebo mensagens. Olha, Dona, o fulano tá assim. Olha, poxa, ele ficou doente, mas ele tá bem. Ele fez uma cirurgia. Então, olha como ele tá bem junto das visitas. Lembra que a gente tinha tanta dificuldade de receber as visitas e a gente treinou para receber as visitas? Lembra que a fulana não gostava da minha filha? Olha como ele gosta de crianças agora, etc. Então, assim, é uma satisfação enorme ter ajudado tantos cães e tantas famílias. É claro que nem tudo são flores. É claro que, pelo adestramento positivo, ter uma característica muito de mão na massa do tutor, muitos abandonam pelo caminho, porque eu vejo que muitas pessoas
querem terceirizar o serviço, porque o serviço é um serviço pago. Você paga um profissional para te ajudar. Mas nas minhas aulas, eu tento... E nos primeiros contatos que eu tenho com as pessoas, eu tento deixar isso muito claro. Então, um exemplo que eu dou é... Quando você contrata um personal trainer, ele vai te ajudar a treinar. Ele vai te mostrar o exercício, ele vai te dizer para que serve, ele vai te ensinar a fazer, ele vai te ver fazendo, mas quem vai treinar é você. É você. Você vai para academia e você passa 1 hora treinando lá na academia de 24 horas da sua vida. Ele não vai estar do teu lado. Então, ele vai estar do teu lado nessa horinha aqui, nesse dia. O resto dos dias é você que vai fazer. Ele não vai fazer. Você não vai, por exemplo, meter um shape porque você contratou um personal. Quem dera. Depende de muitas outras coisas, né? Entendeu? Então, eu dou muito esse exemplo em relação ao adestramento porque é um serviço que é seu, do Sim. tutor. Você orienta. Entendeu? Então, o adestrador que vende uma transformação da água para o vinho, por ele, eu te dou o cachorro pronto em 30 dias. Corra para as montanhas. Ou então, o adestrador... Oi, meu amor. O adestrador que vira para você e fala assim, não, me dá o teu cachorro que eu vou levar ele para tal lugar. E aí, daqui 60 dias você volta que eu vou deixar ele maravilhoso. Corra para as montanhas. Porque você não sabe o que está acontecendo ali. Volta Mudanças... traumatizado. Exato. Mudanças repentinas de comportamento... Alguma coisa tá errada acontecendo nos bastidores. Porque comportamento, quando a gente fala de comportamento, é algo a longo prazo. Você não come carne num dia, no segundo dia você é vegetariano vegano, para sempre, do nada, assim. Não. É um processo. Adestramento é terapia. É terapia. Você não chega no consultório da sua psicóloga e fala assim, eu estou com problema com ansiedade, eu vim aqui por causa que eu não quero mais ter ansiedade. Quanto tempo eu não terei mais ansiedade? Não. É um processo. Então, comportamento é algo que não se vende tempo. Sim. Sabe? E varia de animal para animal. Varia porque eles são indivíduos sencientes. São indivíduos singulares. Então, um cachorro que pode treinar durante 30 dias, ter um pacote de aula durante 30 dias, ele não vai evoluir tanto quanto um outro. Sim. Não se sabe qual é a história de vida desse cão. Por que ele está sofrendo com esse problema? Então, quando a gente fala de adestramento, é interessante a gente falar de análise funcional do comportamento. Sim. Então, quando uma pessoa chega para mim e fala assim, ai, Dona, meu cachorro é muito agitado, late pra tudo, late pra todos, ele é ansioso. Tipo assim, geralmente a pessoa já vem com diagnóstico. Ansiedade. Tudo é ansiedade. Falou, calma, vamos conversar. Né, meu amor? Vamos conversar. Não vamos fazer esse diagnóstico precoce. E pouquíssimas vezes, na verdade, é de fato um quadro ansioso. Às vezes é outra coisa. Que a gente tem que fazer a análise funcional. Que é justamente isso. O que aconteceu? Vamos lá. Como foi que ele chegou na vida de vocês? Como é a rotina dele? O que ele faz todo dia? Né? O que vocês fazem todo dia? O que vocês fazem com ele no dia a dia? E a rotina? Então, assim, porque... Não, é isso, é assim. Não, mas naquele dia aconteceu tal coisa e depois ele não foi mais a mesma pessoa. Ele não foi mais o mesmo animal e tal. Então, assim, esses eventos que acontecem na vida do animal e, às vezes, na vida da família... que envolve, né, todo mundo, isso afeta o comportamento animal e a partir daí a gente traça um norte para fazer um treino individualizado. E às vezes a gente fala de treino, mas em muitos casos, com manejo ambiental e com o estabelecimento de uma rotina, com enriquecimento ambiental, a vida do cachorro muda já sem treinos mirabolantes, sabe? Sim. Sem muita coisa Essa diferente. parte também é muito importante. Sabe? É muito importante, porque o ambiente, ele faz a diferença no comportamento em 100%. Nosso, deles. Então, assim, se você está num ambiente X, você vai tender a se comportar daquela forma. Se você está num ambiente Y, daquela outra forma. Então, quando a gente fala de comportamento, o ambiente, ele influi 100% no comportamento do animal.
Isso mesmo. E, Doane, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Tem muitos tutores que assistem a gente e eu queria que tu explicasse para eles de uma forma direta e simples. Qual é a diferença básica, pode ser através de exemplos, se você quiser, entre o adestramento positivo e o adestramento tradicional, que tinha que tem a ver com punição. Perfeito. De uma forma bem simples, o adestramento positivo não é interessante que ele seja associado a petisco. Muita gente, que não seja associado a suborno. O positivo. O positivo. Caco. Porque muita gente... A gente já subordinou. tanto aqui, a Doane só olhando pra gente. Muito se fala, existe, claro, toda uma rixa, né? Na internet, na vida, como em todos os outros âmbitos, né? Existe toda uma rixa de, com petisco ele faz tudo, subornando faz tudo, assim até eu. Então, vamos lá. Assim até você, perfeito. Nós, seres humanos, e eu costumo dar muitos exemplos relacionando a nós, humanos, nós, seres humanos, a gente faz as coisas mediante reforço. Você trabalha de graça? Não. Então calma, que eu acho que eu não tô entendendo. O adestramento positivo, ele é com o suborno. Não, na verdade não assim, é para associar com suborno. Com suborno. O adestramento positivo, a gente tem que recompensa. associar a recompensas positivas. Mas as recompensas positivas pode ser o petisco. E outras Claro, coisas. recompensas, Ah, na tá. verdade, eu chego lá. Entendi. Recompensas, na verdade, são tudo que o cachorro gosta, Tá, o que gera tá. satisfação. Fiquei Na um pouco verdade. Tipo, o passeio, o carinho, Qualquer a coisa, escovação. petisco. isso. O que esse cachorro gosta? Tá. Então, isso servirá de reforço. Mas o reforço não tem que ser associado a suborno. Uma coisa é eu virar pro meu cachorro e falar, senta. O meu cachorro me entregou esse comportamento nesse momento e eu premio ele muito bem. E eu falo muito bem, entregando para ele o que ele deseja. Por exemplo, no passeio, é seguir em frente, é cheirar o poste. Entendi. Em casa, eu pedir para ele sentar, para eu entregar o lixo quando eu abro a porta e ele não sair. Eu faço um carinho, eu entrego um brinquedo, eu entrego um petisco. Isso é reforço. Suborno é senta, e Entendi. balançando o petisco na cara do cachorro. Tá. Isso é outra coisa. Eu não estou ensinando nada para o meu cachorro. Dentro de um conceito de suborno, eu não estou ensinando nada. Eu estou esperando que ele faça alguma coisa naquele momento para suprir uma necessidade minha. Eu preciso que ele sente rapidinho, porque tal coisa. Eu preciso mostrar, eu preciso que ele fique parado. Eu preciso... Entendeu? O ensinar, não. Mediante reforço, não. É outra coisa. Certo. Então, assim, o adestramento tradicional que envolve punição... literalmente você adicionar um desconforto ou uma ferramenta aversiva enquanto você está tentando ensinar o seu cachorro. Então, existem dois conceitos. A punição positiva e o reforço positivo. A punição negativa e a punição positiva. Então, a punição positiva não é porque o reforço positivo, a punição positiva, não é porque é legal. Positivo de legal. É positivo porque você está adicionando alguma coisa. Certo. Então, quando eu estou falando de reforço positivo, eu estou adicionando algo bom que vai fazer com que o cachorro associe aquilo que está acontecendo a algo bom. Poxa, eu faço isso, eu ganho, eu me dou bem. Legal. Que nem você no seu trabalho. Tem punição positiva? Punição positiva e punição negativa. A punição positiva é quando você adiciona uma punição. Quando você adiciona uma dor. Por exemplo, uma coleira de choque. É porque, no caso, o positivo é de adicionar. É de adicionar. Não é de positivo de legal, entendeu? Isso. Então, você adiciona a coleira, digamos assim. Por exemplo, uma coleira de choque. Muito se vê os adestradores usando coleiras, é o e-collar, né, que fala. Coleira de choque. Então, que eles defendem muito, falando, não, é só uma vibração. Nada. É só uma vibração. Na verdade, pode ser, é uma vibração, mas incomoda. Você quer que vibre a sua garganta toda vez que você faz alguma coisa? Eu sempre dou um exemplo para as pessoas associarem e tentarem se colocar no lugar daquele animal. Então, imagina você, por exemplo, passeando no shopping. E aí você tá com essa coleira. E aí você... Não necessariamente te falaram que não é para você pegar numa roupa, numa loja. E você vai pegar e a tua garganta vibra. E aí tu te assusta. E aí o adestrador pensa assim, não, quando vibra ele entende que não é para ele fazer aquela coisa.
Tá, não é para eu fazer tal coisa, mas o que é para eu fazer? Não ensinam para o cachorro o que é para ele fazer. Sim. Tem adestradores que fazem as duas coisas? Tem sim. E tudo bem, né, dentro desse universo. Mas é interessante que o tutor entenda que o adestramento tradicional, e respondendo a pergunta, ele envolve punições. Ele envolve sofrimento, ele envolve adição de aversivos, como as coleiras de choque, como os enforcadores. Ah, mas é colorido. Ah, mas é da marca famosa. Dói. E tal. Amor, tudo que você coloca no pescoço do seu cachorro e você aperta e ele sente, você está enforcando seu cachorro. A famosa e famigerada frase, é só saber usar. Bom, tutores não são especialistas, eles não saberão usar. Então, por via das dúvidas, não use enforcador. Porque enforcador não é só aquele assustador cheio de garras. O enforcador é tudo que vai no pescoço do seu cachorro e você puxa e ele vai ser enforcado. Então, o adestramento tradicional, ele envolve essas práticas. O adestramento positivo, em tese, quem pratica realmente os profissionais que se dizem positivos, eles trabalham mediante reforço positivo e punição negativa. A punição negativa, ela é como você pensa em frustração. Para explicar de uma forma bem rasa. Frustração. Se eu viro para o meu cachorro e eu falo, senta, e ele não conseguiu ter autocontrole o suficiente diante de um estímulo, e ele não sentou, ele não vai ganhar nada. Nada vai acontecer. Ele vai ficar frustrado. Então, não existe adestramento 100% positivo. Não existe. Sim. Porque, em alguma hora, esse cachorro, esse animal, vai sentir algum sentimento ruim. Mas não vai ser eu que vou aplicar nele com uma punição algo ruim. Sim. Eu apenas o frustrarei. Você não fez o que eu pedi. Entendi. Ok. Então, é isso. Que faz parte do processo. Faz parte do processo de qualquer indivíduo. Sim. Né? Então, Educação. essa é a diferença do tradicional para o positivo. Esse é o adestramento positivo, apesar de ele não ser 100% positivo, ele não usa todo esse quadrante. Punição positiva, punição negativa, reforço positivo, reforço negativo. Não. Só a gente tem que entender que não dá pra gente ficar punindo esse cachorro o tempo todo, senão também a gente vai deixá-lo confuso. Sim. E ele vai ficar sem saber, tá, não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo. O que pode? Parece aquele Entendeu? meme, né? Não pode nada nessa Não casa. pode nada nessa casa. O que pode? Então, assim, Precisa é ter legal. clareza, né? É legal a gente ser bastante claro com eles, porque eles não falam a nossa língua. O que não quer dizer que eles não sentem. O que quer dizer que eles não tenham uma entendem, compreensão do mundo. É apenas diferente. Então, eu acho que vai muito além de se falar em empatia. Vai além. A gente tem que falar de compaixão. A gente tem que ter compaixão com o animal. Para entender que eles têm a cognição deles. Tá. A nossa é a nossa. Eu não vou ficar me trocando com o cachorro. Não, ele consegue raciocinar dentro das limitações de um cérebro de um cachorro. Acabou. Exatamente. E falando nisso, além dos resultados comportamentais, que impacto esse tipo de abordagem tem no bem-estar emocional do animal, tá? O adestramento positivo. E o que acontece com o cérebro do animal quando ele é recompensado ao invés de ser punido? Bom, essa pergunta ela é fantástica, porque quando a gente fala em recompensas e reforços, a gente não está só falando... Estão tomando a minha água. A gente não está só falando de comandos, né? É engraçado que as pessoas pensam assim, eu preciso adestrar esse cachorro. Ele precisa sentar, ele precisa deitar, ou então... Não é preciso truque, não é preciso essas frescuras, não. Só preciso que ele não faça xixi na casa toda. Tem que fazer lá naquele quadradinho pequenininho, lá na área de serviço. Não quero nada de senta, deita, dá pata, nada disso. E aí eu falo assim, vem cá, amor, vamos conversar? Vamos. O meu primeiro atendimento, ele leva em média 2 horas, 2 horas e meia. Por quê? Porque o tutor precisa aprender do cachorro. Então, é justamente a resposta dessa pergunta. O que isso traz para a vida do cachorro? O que influi na vida de um cachorro o adestramento positivo? Tudo de bom. Porque quando a gente fala de adestramento positivo, a gente fala de uma rotina adequada.
Uma rotina de passeios, uma rotina de enriquecimento ambiental, uma rotina de descanso, uma rotina de conforto. Então, tudo de brincadeira, de companhia. Então, tudo isso vai fazer com que, se o cachorro tem momentos de prazer, o enriquecimento ambiental é fundamental na vida de todos os animais. Eu comparo dizendo assim, o enriquecimento ambiental para o cachorro, gente, é a cervejinha no bar, é o cinema, é o restaurante, sabe? Porque, assim, é aquele momento que ele tá fazendo algo de puro prazer. Então, enquanto esse cachorro tá fazendo uma atividade, por exemplo, de lambedura, ou então ele tá roendo alguma coisa, ele tá focado numa atividade, um quebra-cabeça ali, caçando, destruindo uma caixa porque tem coisinhas dentro, aquilo ali, o cérebro dele está focado naquela atividade, produzindo hormônios de prazer. Literalmente mudando aquele organismo, fazendo uma explosão de hormônios de prazer naquele organismo. Então, assim, muda e muda muito. Esse cachorro que tem enriquecimento ambiental sempre, que tem passeios diários, que tem momentos de descanso preservados, que não sofre com brincadeiras que são meio bullying, de esconder as coisas, de atormentar o cachorro. Quando ele é respeitado dentro da casa dele, ele tem uma vida de bem-estar. Ele não tem por que, por exemplo, destruir algo em casa. Por exemplo, dentre muitos outros exemplos. Então, assim, isso é o que tem de bom para um cachorro. Então, assim, os cães adoram aprender. Então, quando eles começam a ver que eles estão ganhando, estão aprendendo, estão ganhando, estão aprendendo, a química cerebral desse cachorro está sendo modificada. E ele não só está ali numa atividade prazerosa, puramente de cachorro, como ele está aprendendo comportamentos. E isso é fantástico, porque a gente não fala a mesma língua. Então, quando eu viro pro Caco e falo, Caco, vem, senta, fica, deixa. Isso, muito bem. Quando eu me comunico com ele, não é porque ele entende o português. Quando as pessoas falam assim pra mim, não, mas o meu cachorro me entende. Eu falo não pra ele, ele para na hora. Aí eu quebro a pessoa, eu falo assim, quanto tempo você fala não? Ele tem 5 anos, né? 5 anos. Falo, então, deixa eu te contar. Não é que o cachorro entenda o que é não. Você apenas o assusta com o seu tom de voz, com os hormônios que você tá produzindo naquele momento de frustração, de tristeza, de raiva. Cães sentem cheiro de hormônio. Então, ele se assusta, ele para, ele foge, mas no outro dia ele tá lá, fazendo a mesma coisa, o qual você tem que dizer não todos os dias. Então, não é que eles entendam o português, não é que o treino vai fazer eles entenderem o português, mas eles vão entender que, toda vez que eu encosto o meu traseiro no chão e fico calmo, eu ganho, coisas boas acontecem. Eu fico calmo. Eu sempre digo isso, as pessoas falam, ai meu Deus, eu vou fazer esse treino com certeza. Ontem, não estou mentindo, posso até citar nomes. Ontem eu estava dando uma aula online e estava mostrando uns vídeos de treino para uma tutora. E aí hoje ela me mandou vários vídeos, Doni, de ontem para hoje. A Atena, vou até citar o nome. A Atena não latiu pros barulhos na porta. Que é uma cachorra que sempre morou em casa, agora tá morando em apartamento e tá estranhando os barulhos do corredor e tudo. E tá reagindo a isso. Ela não latiu. E o porteiro veio aqui. A vizinha tocou a campainha. Só de ontem pra hoje eu falei, nossa, isso aí pra mim, se eu não vivesse numa sociedade capitalista, eu faria de graça, porque pra mim essa satisfação... É super prazeroso. É uma satisfação, assim, inenarrável ajudar as pessoas, realmente. E os cães, principalmente, claro. Muito bom. Vou falar nesse amor todo de cães aqui, bora abrir o nosso momento Lovete. Sim. Hoje Mas eu acho tá que aqui com a gente. Mas antes disso, amiga, tem uma perguntinha sobre o petisco. Pergunte, então. Tem que fazer do petisco, do tique. De forma prática, quais são os momentos que você indica que entre a parte do petisco ou a parte do clicker? Clicker é utilizado no adestramento? O clicker é maravilhoso. Quais são os momentos que tu acha que pode ser associado? Vamos lá. O clicker, ele é uma ferramenta para profissionais. Eu não costumo colocar o clicker na mão dos tutores.
Eu sempre... Porque assim, o que é o clicker? É um marcador de acerto. O clicker não é um reforço. O clicker é um marca... Vem cá, Caco. Um clicker é um marcador de acerto. Então, assim, se eu peço pro meu cachorro sentar... Eu tô sempre dando esse exemplo porque é o mais simples. Se eu peço pro meu cachorro sentar, ele senta, eu clico e reforço. É o tempo que eu tenho pro cachorro entender que ele acertou e esperar eu calmamente pegar o reforço e entregar para ele. Então, assim, o clique... Por que eu não dou na mão do tutor? Porque você tem que ter o timing para clicar. E, às vezes, se você perde o timing, você clica um outro comportamento que não era aquele que você estava treinando. Sim. Então, isso é muito... É dúbio, né? Mas isso daí só acontece, tipo, o tutor... Não, só você vai lá na casa, o adestrador... Isso. Ele que utiliza. É. Tutor não utiliza. Não, pode utilizar, mas o adestrador tem que ter uma competência muito grande para ensinar esse tutor a usar. Ai, Dona, então tu não tem competência. Bom, a gente já tentou, eu já tentei várias vezes e algumas bem-sucedidas. Só que às vezes o tutor perde o timing. O tutor não é profissional. Entendi. Ele não tá ali para se especializar em usar as ferramentas, em adestrar outros cães. Não, ele tá ali para focar no cachorro dele. Então, como é que eu trabalho para marcar o comportamento do cachorro antes do reforço? É muito mais fácil você falar alguma coisa antes do que clicar. Às vezes a pessoa não tem o timing. Então, você senta, sentou, isso! Marca com isso! Ou então, muito bem! O muito bem entendi. serve para marcar. E Sim. tão serve para marcar porque, por exemplo, quando a pessoa tá na rua passeando, tô treinando passeio, meu cachorro é muito agitado na rua, ele tensiona a guia, eu quero que ele pare de puxar a guia, quero que ele passeie mais calmamente. Quando a gente fala de treino na rua, é muito melhor para um tutor tá com o seu clicker na boca do que tá com o clicker na mão. Então, produzir um comportamento na rua de forma espontânea ou tá treinando na rua é muito mais fácil você falar muito bem e entregar um petisco. Ou, depois de um tempo, como já é o nosso caso, por exemplo, quando eu falo muito bem pro Caco, ele já se sente reforçado. Né? Uma ele coisa até levantou a toma orelhinha. o lugar da... Né, meu amor? Muito bem. Exatamente. Falando sobre petisco agora, sim. tá? Existe duas queixas. A primeira, tem adestrador. No caso, uma queixa até de clientes meus, que fala, poxa, é reforço positivo, mas ele só vai funcionar se eu der, sei lá, 5 caixas de petisco para ele. Ele só vai se comportar se eu der, sei lá, eu tô dando um monte de petisco pro meu cachorro para ver se melhora aquele comportamento. E segundo, tem cachorro que não gosta de petisco. Perfeito. Não aceita petisco. Exato. E o que se faz? Bom, para começar essa conversa e falar só vai fazer com petisco, não. O adestrador, ele tem que te deixar com todas as ferramentas aprendidas para lidar com o seu cachorro. Então, hoje em dia, não, nem vou dar o exemplo do meu cachorro. Exemplo de alunos. Enquanto a gente está ensinando, a gente precisa mostrar para o cachorro que coisas boas acontecem a ele realizar comportamentos. Só que a segunda parte do trabalho é você ensinar o tutor a fazendo o desmame. Então, o adestrador não pode sair de cena. Por exemplo, acabou o nosso pacote de aulas. Esse tutor vai continuar fazendo as atividades, deveria, pelo menos, né? Fazer as atividades com esse cachorro pro resto da vida dele. Então, assim, esse adestrador tem que deixar a família com subsídios, sabendo lidar com essa situação. Então, como eu faço? A gente aprendeu. Dona, já tá fera nesse comportamento, a gente já chegou onde a gente queria, vamos encerrar nossas aulas, maravilha. Estamos encerrando? Ótimo. A gente começa, então, a treinar não um reforço para um comportamento. A gente começa a treinar um reforço para 3, 4, 5 comportamentos. Sim. Entendi. Aí a gente vai substituindo os tipos de reforços também. Não se pode, quando a gente fala de reforço, a gente não pode automaticamente falar de alimento. Tem cães que não comem. Tem cães que não querem comer. Eu já tive vários alunos, inclusive border collies, alguns vira-latas que tinham problema com medo e reatividade, comportamentos agressivos. Eles estavam com um nível de estresse tão alto que eles não queriam comer. Isso acontece. Então, por exemplo, os border collies, eles não estão muito aí para comida. Muitos estão. Substitui por quê? Bolinha, brinquedo, carinho. Tá. Entendeu? Uma brincadeira. Dona, ele adora perseguir essa bolinha. Ele gosta de perseguir a bolinha? Então, se eu jogar 50 vezes a bolinha, 50 vezes que ele vai pegar. Aí Ótimo, tu vamos usa treinar. isso. Vamos pro treinar. adestramento. Entendeu? Então, assim,
Reforço, é bacana que isso fique muito claro. Reforço não quer dizer comida. Perfeito. Reforço é tudo que o indivíduo gosta. Sim. Entendeu? Então, assim, ai meu Deus, eu vou ter que dar 20 caixas de petisco agora. Não. O seu adestrador que tem que te ensinar a condicionar o comportamento do seu cachorro a não estar atrelado ao alimento. A gente tem que encontrar outras fontes de reforço, inclusive o muito bem, fez um carinho, deu um beijinho, virou de costa e tchau. A atenção é um reforço primário, que é atenção é falar, tocar e olhar para o cachorro. Então, assim, esse reforço, ele tem que ser ouro para qualquer comportamento do seu O cão. petisco pode até ser muito utilizado no começo, mas Sim, depois, muito né, utilizado ele no tem que começo. associar que aquilo é legal e que ele vai fazer que sem tem a necessidade do petisco. Isso, e que tem outras coisas boas Sim. também. Tem outras coisas boas. Então, assim, Perfeito. quando o meu cachorro tá brincando, eu aproveito para treinar. Eu aproveito para treinar. Então, pô, vai pegar Tá. Ele gosta muito de pegar bichinho de pelúcia, correr no corredor, pegar um bichinho, trazer. Poxa, quando ele traz, falo, senta, fica, deixa o bichinho. Muito bem, joga o bichinho de novo. Ele vai pegar, volta. orelhinha. Entendeu? Então, assim... Cadê o bichinho? Entendeu? Então, isso tudo é reforço. Então, falando de reforço, de algo muito importante, esse episódio ele é em especial, tá? Pela Lovete, patrocinado pelo nosso parceiro muito querido. E nós temos uma linha muito especial para fazer Estava parte aqui ainda agora com a gente. E nós temos a linha de petiscos espinha aqui, olha. Inclusive, o Caco ama Olha esse só. petisco. Essa linha, ela é maravilhosa. Sabe o que essa empresa fez? Ela pegou a melhor palatabilidade, a maciez e também muito nutriente, sabe? Que faz parte do trato gastrointestinal, da pele, do pelo do animal. Nossa. E também ajuda o animal não só a ficar, né, ter um momento feliz ali no seu cérebro, Ah, é mas maravilhoso. ele também aumenta o sistema imunológico. Então, são petiscos que fazem parte, pode dar sem medo, tem uma garantia muito boa e o animal ama. Ama. E Ele ama. Ele é macio, formato, ele é assim, macio. esse formato em palitinho macio, sabe o que eu faço com ele? Eu corto em vários pedacinhos. E um palito desse dá pra você fazer ali uns 5 minutos de treino fácil, fácil. Muito legal. E olha Comendo que pouco. E olha que lindo essas embalagens Linda da Disney. Spin Pet, gente. Melhor petisco pro seu animal. Muito bom. Dá pra cortar e maciar. Agora, além de ser saudável, eles ainda fizeram, amiga, uns funcionais. Tem esse pra pele e pelagem com ômega, olha aí. Tem, ó. Tudo que o Caco precisa. Desesperado. Caco amou, tá E desesperado. vai ganhar. Tem ali pra Ossos e articulações. E Mostra tem aqui. o senho. O senho é pra animais mais idosos. Idosos. E os ossos e articulações, você pega pra mim aqui, Doni. Pega aqui, ó. Esse roxinho aqui. Esse de cima. Esse. Caco, Pronto. qual petisco você vai querer? Qualquer Tem um, vários, qualquer um, tia. ele ama. Quem sabe faz ao vivo. Agora Ele vamos ama. aqui, ó. Vamos, mamãe. Vem cá, filho. Vem cá, mamãe. O momento que ele mais aguardou. Aguardou, meu filho. Ô, meu amor. Senta, Senta. Caco. Senta. Que maravilhoso. Olha lá. Ai, senta. Deixa. 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 Ok. Oh. Ok. Ok. Muito bem! Mas olha, eu também queria dizer que dentro do cronograma do adestramento positivo estão os passeios também, não é, Doni? Ah, sim. Assim, o passeio é algo muito especial. Muito especial. Muito. E o cão tem que estar protegido. Muito Né? protegido. Contra pulga e carrapato, que a gente sabe que não é difícil na nossa Olha. cidade. E a gente tem aqui um outro produto da Lovete, que também é maravilhoso, que é o Credelli. Né? Ele tem para cães e para gatos, tá? E ele protege contra pulgas e carrapatos, os nossos amiguinhos, durante seus passeios. Ah, e, gente, isso é ótimo, porque assim, eu tiro por mim. Lá em casa, o Caco ama passear. A gente sempre acostumou ele, socializou ele muito bem com o mundo. E ele adora passear de carro, adora. E a gente, todo final de semana, tá nas praças, né? Sim. E, nossa, incontáveis vezes eu vi ali formigueiro e gente falando assim, olha,
cachorro acabou de pegar um carrapato, tirei o carrapato dela, ela tava ali, etc. E tal. Eu falo, nem me preocupo, que ele tá coberto. Tá protegido. Tá protegido, doutora Shirlane. O protocolo tá em dia. Tá em dia. Mas isso é, de fato, brincadeiras à parte, isso é muito importante. Muito mesmo. Não porque tirar a nossa o cidade tá cheia, tá suja, tá cheia de Isso, carrapato. não tem que tirar o animal de passear. Jamais. Só deixar ele Isso. protegido. Jamais, gente, por favor, não tenham medo de levar os cães de vocês pra rua. Por favor, me prometam isso. Se eles gostam de passear, passeiem. Exatamente. Passeiem, porque os cães, gente, eles não veem o mundo como a gente. Os cães... Tem uma autora maravilhosa... de um livro excelente, A Cabeça do Cachorro. Alessandra Horowitz, o nome dela. Que ela fala o seguinte, os cães não veem o mundo, eles o farejam. Então, levem esses cães para passear, para eles farejarem. O que eu mais vejo, gente, puxando o cachorro na rua. Não cheira esse xixi. Não, vem aqui. Não, Deixa ele tal ser coisa. cachorro. Deixa ele ser cachorro. Deixa ele ser cachorro, por favor. Pelo amor de Deus. Deixa cheirar o poste, deixa cheirar o xixizinho que tá lá. É outro cachorro que ele passou por ali, ele tem curiosidade de saber quem é. Deixa farejar, gente. Eu prometo pra vocês que vai dar tudo certo, tá bom? Deixa o cachorro de vocês farejar. Deixa o cachorro ser feliz. E Doane, a melhor idade para começar o adestramento quando filhote e quando adulto tem algum impeditivo? Ainda tem jeito? Ainda tem jeito? Sim, ainda tem jeito, porém, a gente tem que saber, quando a gente começa o processo de adestramento positivo, a gente tem que saber como está a saúde do cachorro. Porque, às vezes, um problema de reatividade, um problema de comportamento agressivo, um problema de comportamento advém de uma dor. Então, a gente tem um veterinário parceiro... A gente tem um paciente desse, tu Nossa, lembra, Doane? muito especial. Eu só lembro dele quando tu Eu fala vou falar isso. dele, é o Stanley. O Stanley. O Stanley chegou, a família do Stanley chegou comigo, era um casal de jovens. Era um casal de jovens. E eles falando assim, a gente resgatou o Stanley, ele era filhote, mas ele tem um probleminha. Ele tá muito agressivo e tudo. E aí vamos começar. Aí tivemos a nossa aula, nós falamos sobre enriquecimento ambiental, sobre treino, a gente começou a treinar num ambiente seguro, num ambiente neutro também, para ele ficar mais tranquilo. Olha, eu vou te dar só um... Ele não entende essa palavra ainda no adestramento dele, é o último. E a gente viu, com o passar das aulas, que ele tinha melhorado, mas que ainda não tinha chegado naquele lugar que a gente estava esperando, tendo em vista que eles estavam muito engajados. Ele devia estar um pouco mais além. E aí eu falei assim, bom, vamos investigar a saúde? Vamos ver se ele está bem de saúde? Mas ele não tem dor de barriga, está comendo bem. A gente fez a castração dele, Né? achando que fosse ter um efeito bom, lembra? Isso. Ele ainda não é castrado, vamos castrar e tudo, bababá. E o tempo foi passando e eu via que o Stanley estava assim, parado. Muito reativo. Né? Muito reativo, mesmo com atividade física, atividade cognitiva, treinos e tal, eu estava muito reativo. Eu falei assim, vamos conversar com uma veterinária comportamental? E aí a gente faz uma parceria com a doutora Shirlane aqui da VetLife, porque ela vai nos atender da melhor forma, em parceria com a outra veterinária comportamental. Tenho certeza, vai dar tudo certo. Ok, tivemos uma consulta online com uma veterinária comportamental, mas precisamos de uma presencial também para falar sobre fazer os exames e isso. tal. E foi brilhante. Para encurtar a conversa, o Stanley tinha um problema seríssimo de coluna. Uma lesão na coluna. Uma lesão na coluna, então ele E ele estava... sentia muita dor. Muita dor. Então, ele Muita estava dor. com uma dor crônica. Então, dores crônicas podem, mas influem muito no comportamento desse cachorro. Imagina você. Imagina a gente. Quando a gente está com uma dor de cabeça, com uma cólica, quando a gente está com dor de estômago, com qualquer dor, a gente às vezes trata mal as pessoas que estão próximo da gente. Às vezes a gente trata mal, sabe, por nada. Tipo assim, desculpa, eu tava me sentindo mal, etc. Sim. Isso não acontece? Claro. Pois bem, com os cães também acontece. E a gente, muitas vezes, é confundido com falta de obediência. Muitas vezes é confundido com birra. Sabe? Todos esses sentimentos humanos que eles não têm a capacidade de sentir. Mas
eu via que o Stanley, ele tinha algum diferencial e tinha. Ele tinha uma lesão seríssima na coluna, ele estava com dor crônica o tempo todo e por isso ele estava tendo comportamentos reativos e comportamentos até agressivos. E aí, salvo engano, ele fez fisioterapia. A gente começou o tratamento prescrito e aí ele teve uma melhora significativa. Hoje o Stanley é outro cachorro. E aí o treino caiu como uma luva, porque quando a gente deixa o cachorro 100% saudável, aí pronto, meu amor, é só a mente, vamos pra terapia. E aí funciona que é uma beleza. Então, assim, ajeitando o ambiente, ajeitando a saúde, o comportamento vai fluir, o treino vai fluir. Então, isso é muito bom. Então, assim, como ela fez a pergunta, é só pra gente deixar muito certinho. Eu introduzi um animal na minha casa. É essencial, parte da vida dele, tá? Ter o adestramento positivo. É um dos pilares que sustenta um filhote. Sim. Então, só dá essa dica aí para o tutor que quer ter um animalzinho, como é que ele faz para já introduzir, com quanto tempo e que deve fazer isso? Ah, sim, perfeito. Muitas vezes os cães chegam sem serem filhotes, sem estar nessa idade. Mas assim, os cães começam a aprender a partir dos 30 dias de vida. Eu não estou dizendo que um cachorro de 30 dias tem que começar o adestramento, tá, gente? Um cachorro com 30 dias de vida, ele não tem que sair do lado da mãe e dos irmãos. Só estou dizendo que a cabeça do cachorro já está pronta para aprender a partir dos 30 dias, 60 dias de vida, nesse período aí, nessa janela, né, de 1 mês, 2 meses de vida. Quando um cachorro sai do seio da família, que deveria acontecer a partir dos 70, 80 dias de vida, é muito importante que o filhote fique com a mãe e com os irmãos até ali, os 2 meses, 3 meses. Isso é importante. Isso é muito Tem importante. muita gente desmamando cedo. E aí, esse comportamento, esses animais que eles são... Isso eu vejo muito em gato. Gato que ele é separado da mãe cedo, ele tem muitas reações negativas, questões a serem resolvidas depois pela falta da mãe na criação. Perfeito. E assim, né? eu acho que eu até passo um pano pros gatos, porque geralmente é aquela situação de abandono. Beleza, né? eu já ia falar isso. Entretanto, os cães, a maioria vem de canil. Pois é. E são separados de uma forma precoce. Pra vender logo. Às vezes até que é pro criador se livrar das primeiras vacinas, que eles não querem ter o custo. Exato. Entendeu? Então isso é tão errado. Então é muito importante, Doni, ressaltar aqui. Muito errado. Olha para aquela câmera ali e fala qual é o tempo certo que ele deve ficar. Gente, por favor, se vocês vão comprar em cães, não compre a Dot, tá? Pra começar daí. Mas se você vai comprar, não aceite o dono do canil lhe entregar o cão antes dos 60 dias de vida. Seria o ideal 70 dias de vida. É a mãe e os irmãos que ensinam o cachorro a ser cachorro. Então, esse cachorro pode ter problemas com separação no futuro. Ele pode ter problemas com o nível da mordedura nas brincadeiras de mordida. Filhotes mordem, mas é os irmãos que ensinam essa pressão, o aceitável dessa pressão. Isso no mundo deles é muito importante. E a mãe impõe limite também, né? Exato. Porque quando ele quer fazer alguma gracinha fora da curva, vai lá. Agora, só mais uma mensagem também, olhando no olho dos queridos. Não pense que você é a mãe do seu cachorro. A mãe do cachorro, ela corrige comportamentos. É o último. Mas você não é a mãe do cachorro. Você não é a cachorra. Então, não faça isso. Morreu aí. A mãe pode, tu não. É que nem segurar no cangote o gato. A mãe pode, tu não. Ai, tu gente, não. olha, deixa eu falar uma coisa pra Eu vocês. vou abrir um parêntese aqui rapidinho. Se amanhã der diarreia, eu só tô olhando aqui. Pelo amor de Deus, gente, O WhatsApp vai ser o da Larissa. Eu vou te passar o WhatsApp. Eu não vou pagar essa consulta. Pet não dá Pô, mas 1 quilo. 1 quilo. Eu não vou pagar essa consulta, hein? Esse pet não dá diarreia. Eu só tô olhando, chega meu olho tá regalando aqui. E ela, já dá. Eu falei, meu Deus, a mulher se empolgou aqui. Desculpa ter te cortado. Bora falar do cangote. Gente, o cangote, assim, eu queria falar aqui com todo respeito e com toda humildade, assim, para os veterinários. Eu não sou veterinária, mas eu queria dizer para os veterinários que ainda estão em processo de aprendizado sobre comportamento, estão se especializando, estão estudando, enfim. Por favor, olhem com mais compaixão os animais e as coisas que se aprendeu no passado.
Porque o que se tinha de informação no passado, Mudou. hoje em dia já foi refutada muitas vezes. Muitas, sim, né? sim. Hoje em dia já foi refutada. Gente, o Caco, ele tá tirando toda a nossa pressão aqui. Ei, Doni, Fica aí, olha, bora voltar pra seriedade. É. E muda todo ano. Sim. Todo ano. Todo ano eu vou pro congresso de felinos, todo ano muda diretrizes de comportamento de gatos. Pois, e não muito é só de bem. gatos, de cães também, mas é porque eu vou pro de felinos, no caso. Justo. Então, assim, eu acho que a gente tem que ser... Uma das características humanas mais brilhantes que a gente pode explorar na gente é a humildade. Então, poxa, há um ano atrás eu falava isso. Eu aprendi no congresso que isso não é mais aceitável. Então, eu mudei. Eu não faço mais isso. A minha prática não é mais essa. Então, seja humilde e fale. Tem tantos adestradores punitivos que estudaram novamente e falaram assim, olha, antes eu fazia isso, agora eu não faço mais. Sim. Não faz mais parte da minha prática. Sim. Então, assim, poxa, eu já consultei meus animais com veterinários tão competentes, profissionais tão legais, para fazer exame, né? Geralmente a gente consulta com a doutora Sheilane, mas para fazer exame é outro veterinário, às vezes para dar uma vacina, né? E eu ouvi, infelizmente, quando eu fui com o meu gato fazer um exame, eu já ouvi, olha, segura aqui no cangote dele, tu não vai estar machucando ele, tá? É só para controlar. Falei, não vou fazer isso. Não vou fazer isso. Não vou. Tá? O meu gato não conhece nenhum tipo de desconforto. Não vou fazer isso agora. Não vou fazer isso. Nem meu cachorro. Então, assim... E eu era uma profissional puta profissional, sabe? Eu sei da competência dessa pessoa. Mas, assim, o manejo não foi legal. Pode ser que ela já tenha... A pessoa já tenha mudado, enfim. Mas naquele momento não foi legal. Então, assim, é bacana que a gente pense sobre isso de uma forma humilde. De uma forma, assim, numa boa, né? Porque as coisas mudam. Exatamente. Né? E é constante, o tempo todo. Falando em veterinário, vamos a... Porque o nosso tempo tá ficando curto, né, meu filho? Ele tá com raiva porque a gente tirou ele do petisco, tu pensa. Vamos falar que a gente vê que tem uma dificuldade muito grande, tá? E uma consulta clínica, logo as iniciais de vida do animalzinho, ou até mesmo uma de especialidade, ter essa dificuldade do médico veterinário ir para a área comportamental, não perceber, não associar o tratamento, tá? E eu gostaria que você deixasse uma mensagem, assim, o que você acha para melhorar essa comunicação, encaminhar para um especialista. Como é que o veterinário poderia fazer durante a sua consulta, já perceber os problemas comportamentais? Pois bem, a única coisa que eu acho que um veterinário que já é super competente na sua área, na sua especialidade, pode fazer é estudar comportamento. Faça uma especialização. Eu fiz essa especialização de 2 anos em comportamento animal com enfoque em cães e gatos, pela Universidade Federal do Paraná. Então, assim, foi maravilhoso, foi enriquecedor. Houveram matérias de cunho de saúde animal, eu fiquei totalmente perdida, mas precisei estudar para fazer as provas. Então, foi muito enriquecedor para mim, sabe? Então, assim, os veterinários têm que entender que saúde envolve comportamento. E eu quero dizer que em 50%. Não é só fisiologia, não é só o corpo, o sangue, a veia, a artéria, o osso, o órgão, é a mente. Então, estudem, tenham humildade, estudem comportamento. Porque, muitas vezes, um problema de comportamento pode ser clínico. Mas, muitas vezes, também, quando a gente fala de felinos, um problema clínico é por causa de uma situação de comportamento, uma situação comportamental. Então, o gato está muito estressado, tem o problema urinário, né? Sim. Então, isso é muito comum. Com os cães, a mesma coisa. Já tive alunos que tinham diarreia crônica. Crônica, a gente fazia exame, estava tudo bem. Foi algo ambiental. Perfeito. Foi algo ambiental, foi algo comportamental na vida daquele cão. Então, assim, a gente ajeitou o ambiente, começou a treinar algumas coisas, foi melhorando a vida dele e foi parando. Perfeito. Entendeu? Então, assim, vamos ter humildade e vamos estudar. Sim. Isso. E lembrar que os pets também adoecem pelo comportamento, né? Muito bem colocado aqui a questão dos gatos. E não só os gatos, os cães também. Assim, a gente tem que lembrar que a gente tirou eles
um outro estilo de vida para domesticar. E muitas vezes a gente não respeita aqueles instintos, aquela ambientação, aquelas coisas que eles necessitam dentro de casa para um ambiente feliz e mais confortável para eles. Com Isso certeza. é muito importante. Quando a gente fala de felinos, tem uma vertente de pensamento, né? Tem uma linha de estudos que fala que os gatos nunca foram verdadeiramente domesticados. domesticados. Eles são semi-domesticados. Isso é fantástico. Eu sou apaixonada por gatos. O meu sonho era ter um gato. E eu olho pro meu gato todo dia e eu sinto como se fosse um sonho realizado. Porque ele é muito especial. Os felinos são animais muito especiais. Muito mesmo. Concordo. Maravilhoso. Gente, é muito assunto aqui, né? Porque adestramento positivo é uma coisa que é muito... Mas ela não pode sair daqui sem deixar uma informação muito importante, de uma forma prática, para você ensinar para um tutor que esteja passando por isso. Ansiedade por separação. Ansiedade por separação é gênero. Muitas vezes também as pessoas já chegam na minha consultoria já com o animal diagnosticado. Ansiedade por separação é é uma espécie de um gênero. Problemas com separação. Às vezes o cachorro tem problemas com separação. Ansiedade por separação é algo muito sério, que nem sempre é o caso. Nem sempre. Então, tem algumas características comportamentais que a gente pode associar à ansiedade por separação. Que ela está dentro de um gênero problemas com separação. Então, assim, quando a gente começa a interpretar que um cachorro não está bem sozinho, não fica bem sozinho. Primeiro, a gente tem que conversar sobre como é a rotina desse cachorro. Segunda coisa, qual é a história de vida dele? Foi bem socializado? Terceira coisa, o que é que você faz... Como é que você sabe que esse cachorro está sofrendo? Quais são as características? Então, se, por exemplo, tem uma família cujo cachorro chora quando todo mundo sai. Aí você escuta o choro, você bate a porta no corredor, chamando o elevador, você escuta o choro do cachorro. Tá. Quando você desce, alguma coisa assim, você esqueceu o celular em casa, você voltou. Ele já estava deitado. Ele estava assim, olhando pro tempo, estava deitado. E aí você saiu. Aí ele chorou de novo. Mas você foi embora. Quando você voltou, ele estava deitado, tecnicamente calmo. Isso aí é um problema com separação. Ele chorou quando você estava saindo e tudo. Temos como ajudá-lo. Temos como ajudá-lo mais facilmente. Ansiedade por separação é algo muito mais profundo, que vai demorar muito mais, vai exigir mais engajamento dessa família. Eu não digo nem do tutor. Da família, e vai exigir muito mais um treino bem mais focado nisso, porque a gente vai ter que conversar sobre ansiedade e a gente vai ter que conversar sobre quando esse cachorro se separa dos tutores. Por quê? Então, assim, falando de treino, a gente não tem que pensar em atacar o sintoma. O meu cachorro late muito quando ele está sozinho. Ele tem que parar de latir. Vou fazer o meu cachorro parar de latir. Não, isso é o sintoma. Eu não tenho que trabalhar no latido. Eu tenho que trabalhar na causa do latido. Por isso, eu tenho que fazer análise funcional do comportamento. Então, por que desse latido? Eu vou melhorar a causa, aí ele não vai sentir necessidade de latir. O problema não é o latido, o problema é a causa do latido. Ou então, o problema é a causa do choro, o problema é a causa do comportamento que ele está fazendo, que está prejudicando o psicológico desse cachorro. Então, ansiedade por separação é algo muito sério, com que há uma diferenciação entre problemas com separação. Mas é importante também a gente entender que cães não foram feitos para ficarem sozinhos. A história do cachorro no mundo, ela está atrelada ao ser humano. Exatamente. Atrelada há milênios, séculos, milênios. Desde a sua existência. Desde a sua existência. Tá lá então, na Bíblia. já é um animal muito atrelado ao ser humano. Então, assim, eles não ficam sozinhos. Se você parar para pensar no animal cachorro, e aqui eu estou falando de animais domésticos e domesticados, eu não estou falando do animal silvestre, selvagem, eu não estou falando de animal exótico, eu não estou falando de lobos, tá? Por favor. Eu estou falando de cães. Quando a gente fala de cães, os cães não ficam sozinhos na vida. Ou eles estão com uma família de humanos, ou eles estão com uma família de cães. Exatamente. Se você vê os cães andarilhos na rua, eles estão entre pessoas e cães o tempo todo. Eles gostam de bandos. Eles gostam de bandos. Eles estão vivendo ali
com as pessoas e com o ambiente. Os cães não vivem sozinhos. Eles não foram feitos para isso. Então, quando você compra um filhote ou adote. Compre não, adote. Adote. Quando você coloca um animal na sua vida e você fala, ele chegou aqui, fofo, vamos sair para almoçar. E deixa esse filhote sozinho, você tá causando um mal significativo para ele e que vai refletir no comportamento dele daqui para frente, porque ele é retirado do seio da mãe e dos irmãos. E ele vai para sua casa, um local totalmente estranho, com pessoas totalmente estranhas, e ele já fica sozinho, uma coisa totalmente antinatural. Isso aí é uma receita pro problema com separação no futuro. Então, não deixe seu filhote sozinho de pronto. Faça uma consultoria, uma aula, e aí eu vou te ensinar como você tem que cuidar do seu filhote. E é importante ressaltar aqui, fala um arroba aqui, Doane, para quem quiser querer saber um pouco mais do adestramento positivo. Quem quiser que você acompanhe o animalzinho, ou de filhote, ou que estiver com algum problema de comportamento, deixa aqui o teu contato, o teu arroba, o teu Instagram, por favor. Meu Instagram é o arroba Doane Mesquita. Majoritariamente eu faço conteúdo sobre direito animal, tá? Mas só falar comigo lá, que eu tiro dúvida, eu converso, eu sou super acessível. E eu tenho um site também com muitas informações sobre o meu trabalho e sobre adestramento, sobre comportamento, que é o www.miadestra.com.br. Perfeito. Excelente. A gente está chegando ao fim, mas eu queria encerrar com 3 perguntinhas de forma rápida que foram mandadas pelos nossos espectadores, tá? E eu queria colocar aqui. A primeira, eu acho que a gente já até respondeu. Precisa ser feito adestramento desde novinho ou quando ele já é adulto também? Essa a gente respondeu, que você falou que a partir de 30 dias o cãozinho já consegue entender, mas o ideal é que ele se separe com a mãezinha lá para 70 dias e comece aí, né? E o adulto aprende lindamente também. Assim, os cães aprendem o tempo todo. Todos os dias eles estão aprendendo. Então, assim, se o seu cão é adulto, não existe essa situação de, é um caso perdido. Não aprende mais nada, é idoso. O meu primeiro aluno tinha 11 anos. Olha aí. Muito bacana. Tá vivo até hoje. Pronto, fica a dica. Muito bem. A segunda pergunta foi: como adestrar meu cãozinho em casa? A pessoa consegue fazer sozinha, através de um estudo, ou sempre precisa de um adestrador? Sim, você deve adestrar o seu cão em casa. Deve. O cachorro deve começar a aprender as coisas em casa, porque é um ambiente controlado, é um ambiente onde ele vive, onde ele tem autoconfiança, onde tem o cheiro dele, das pessoas que ele ama, que ele convive, onde tem as coisas dele, onde tá a vida dele, acontece ali. Então, majoritariamente, 100% dos casos, o cachorro tem que começar a treinar em casa. Nada de tirar o cachorro de casa para aprender, de levar para o centro de não sei o quê. Não, o cachorro é seu, ele é da sua casa, ele mora lá. Não tire seu cachorro da sua casa para adestrá-lo. É na sua casa. O adestrador tem que ir lá com você ao lado. Não se separe do seu animal para ninguém ensiná-lo a nada. Fique de olho em absolutamente tudo. Se alguém disser para você que ele não está aprendendo porque você está do lado, isso é mentira, essa pessoa não sabe ensinar você a treinar o seu cachorro, essa pessoa não é profissional o suficiente para estar com você. Então, treine ao lado do adestrador o tempo todo. O tempo todo dentro de casa. Mas a gente está treinando passeio, uma hora a gente vai pra rua. Beleza, a gente vai pra rua. Adestrador e tutor. Nada de deixar o cachorro sozinho com o adestrador, porque... Não. Se você não pode passear com o seu cachorro, eventualmente você vai contratar um passeador da sua confiança, etc e tal. Isso é outra história. Eu tô falando de treino, tá? Certo. Treine você com seu cachorro ao lado do adestrador. Certo. E a última... Vai falar mais um? Não. A última perguntinha para encerrar. É possível treinar o cachorro para ele conseguir passar a noite sem o dono? Sim. Isso é bem... assim... Depende, tudo depende, na verdade. Mas sim, é possível. Se a gente está falando de um médico, né? Eu dou plantão de madrugada, etc e tal. Se o cachorro tem uma vida majoritariamente boa, se ele tem uma boa comunicação, uma boa socialização, se ele já está acostumado a dormir na caminha dele, tranquilo, em casa, se daqui 12 horas o tutor vai estar lá com ele, né? Vamos supor aquele plantão da noite, ou então, eu fui numa festa e passei a madrugada toda fora de casa, etc e tal, é um caso isolado. Sim, com certeza é possível, né, adaptar o cachorro a ter essa rotina de vez por outra, dormir longe do tutor, sozinho em casa. O importante é que, majoritariamente, esse cachorro esteja com pessoas.
esteja convivendo no seio da família, entendeu? Então, assim, num caso de um médico, um veterinário, enfim, tá dando um plantão, daqui a 12 horas essa pessoa vai chegar e vai estar com aquele animal e tá tudo bem. Então, sim, é possível treinar para que ele passe a noite confortável, bem, dormindo sozinho. Perfeito. Agora, olha ali daquela câmera e deixe uma mensagem assim do seu coração que vai impactar milhares de vidas de animaizinhos, tá? Porque o seu tutor vai ficar mais consciente e entender. Eu acho que o que a gente tem que pensar mais em relação aos animais que a gente tem em casa, nossos cães, os nossos gatos, é que eles não vivem para sempre. Logo, logo eles não vão estar aqui. O sofá que ele roeu, a cadeira que ele destruiu, aquele copo que o gato bateu e quebrou, que custava super caro. Você não vai lembrar disso. Você vai lembrar das memórias e dos momentos bons que você passou com seu animal, de tanto de satisfação e alegria e amor que ele trouxe para sua vida. Então, não gaste seu tempo brigando com seu animal porque você acha que ele entende que é errado o que ele está fazendo. Os cães e os gatos não têm essa cognição de entender o que é certo e o que é errado. Para eles é o que funciona. É uma brincadeira. É só a vida deles acontecendo. Então, viva uma vida ao lado dos seus animais de proporcionar prazer, proporcionar carinho, amor, companhia. Então, se você for uma pessoa que não vai conseguir se dedicar ao mínimo a essa vida, que é sua responsabilidade, não tenha um animal de estimação. Mas se você é uma pessoa que sabe da importância, da responsabilidade, que é cuidar de uma vida animal, tenha. E sinta um amor inigualável, porque eles marcam a nossa vida para sempre. Ai, que lindo! É verdade. Até me emocionei. Faço das suas palavras as minhas. Até me emocionei. Dani, muito obrigada pela sua presença, pela presença do ilustre Caco, meu queridíssimo, que eu amo. Vem aqui pegar teu último petisco pra encerrar, Caco. Vem cá, gatinha. Olha aqui, ó. Pra encerrar. Vem cá. Vem cá, Ele já tá príncipe, até, eu acho que nem ele quer mais, tadinho. Já tá todo desconfiado. Será que eu vou? Olha ele, todo desconfiado. Será que vão me dar mesmo? Cara, comeu pra caramba. Dani, mas assim, esse é um tema muito importante, Demais. sabe? Eu não sei, né? A gente está se conhecendo agora mais profundamente, mas eu sou dermatologista e quando eu resolvi aplicar comportamento animal em minhas consultas, fez uma diferença muito grande na vida dos animais. E eu sempre gostei de comportamento, mas eu vi a necessidade de estudar um pouco mais e associar a minha área. E isso faz diferença, porque não é só um tratamento. É uma mudança de vida do animal e de toda a sua família. E eu gostaria também de deixar uma mensagem aqui que eu trouxe para vocês, é que o adestramento positivo é um convite para repensar a nossa relação com os bichos. Não pela força, mas pelo vínculo. Perfeito. Não pelo medo, mas pela confiança. Cada reforço que você dá com carinho, cada comando ensinado com paciência é uma semente de convivência mais leve, segura e feliz. A gente se vê no próximo episódio, tá? E até lá, lembre-se, quando você escolhe o caminho do respeito, todo mundo sai ganhando. Principalmente quem não tem voz para dizer, mas sente tudo no olhar. Tudo. Tudo. Obrigada pela sua presença, foi maravilhoso. Foi um prazer, foi uma honra estar aqui. Ficaria a noite toda falando sobre isso. Muito bom. Te amo. Bora lá, gente, olhando para aquela câmera. Esse foi mais um episódio do nosso podcast Virando Bicho. Olha lá, príncipe. A tia foi muito especial, tia. Foi mesmo. Pela primeira vez, o Caco participou de um podcast. Ai, que maravilhoso. O último petisco. Pelo amor de Deus.